pessoal, tudo bem? Estamos aqui na plataforma Gênios, professor Arthur Melo, para que a gente possa fazer alguns comentários bem breves da prova do OER do ano referente a 2023. Essa prova que eu consegui é do tipo B, referente à engenharia elétrica, certo? Então nós vamos fazer alguns comentários e passar também o gabarito para vocês extraoficial que nós elaboramos aqui, tá bom? A primeira questão era solicitada então a resistência equivalente, certo? Então observe o seguinte, que a primeira coisa que nós devemos ter cuidado nessa questão então aqui para nós é exatamente isso aqui. Esse curto-circuito aqui, ó, pessoal, que eu desenhei para vocês, ele vai fazer que com que todas as resistências que estejam aqui para a direita dele vão fazer com que elas não sejam incluídas, então, para nós, na nossa resistência equivalente. Então, dali para a direita não vai haver necessidade do cálculo, certo? Portanto, a gente vai fazer a resistência equivalente só do curto-circuito para a esquerda. Se a gente fizer isso, vai ficar bem facinho, né? São muitos resistores iguais, né? E quando a gente tem um paralelo de resistências iguais, basta dividir por 2, né? Nós sabemos disso. A gente tem que chegar aí na letra D, certo? Então a gente tem que chegar na resposta aí de 10 ohms. Claro, lembrando que é a prova do tipo B, certo? De engenharia elétrica. Vamos seguindo aí então. A próxima questão para nós aí é a 32. Ela vai versar sobre aquela questão de incerteza relativa e incerteza absoluta. Ele falou que para os 3 pontos de medida, 1, 2, 3 e 4, que é de 200 mV, 2 volts, 20 e 200, nós temos uma incerteza relativa para todos de 3%. E ele quer saber qual vai ser a maior incerteza absoluta. Vamos lembrar que a incerteza relativa é percentual, a incerteza absoluta é esse percentual incidido sobre, tipicamente, o valor de fundo de escala, certo? Então, obviamente, que a maior incerteza absoluta vai acontecer quando você tirar esses 3% do maior valor, que nesse caso, então, o maior valor, obviamente, para nós aqui é no ponto 4, né, de 200 volts. Então, a gente teria que marcar aí a letra D, ponto 4, certo? Na 32. A questão 33, pessoal, ela já aconteceu no ano de 2009. Quem já acompanha essa prova sabe que em 2009 eles cobraram ela. Esse circuito aí, ele é um quadruplicador de tensão. E a tensão V0 desse quadruplicador, como o próprio nome já diz, é 4 vezes a tensão de pico da entrada, certo? Então a gente marcaria, nesse caso aí, a letra D, 4VP, certo? Essa resposta que deve ser marcada. Dessa prova aí, nós conseguimos ela, só para que a gente possa estar fazendo um gabarito extraoficial junto a vocês. Então a gente marcaria a letra D. Não se preocupe que no final a gente vai colocar um bannerzinho, né, com todas as respostas do nosso gabarito extraoficial, certo? A questão 34, ela vai dizer sobre aquela matriz de admitâncias, né, para a linha de número 1. Se você considerar, né, ou o terminal K ou o terminal M como sendo o primeiro nó, tanto faz, a resposta tem que ser a mesma, né? Vamos considerar aí que seja, por exemplo, o terminal K aí para nós, né? Observe que no terminal K nós temos a admitância YC, nós temos também a admitância YSH e nós temos aí também uma impedância, né? Temos uma impedância aí ZLT, impedância DLT. Nós sabemos que o primeiro elemento da matriz de admitância, né, nesse caso, é a soma de todas as admitâncias conectadas à barra 1. Então, nesse caso, vai ser a soma de YC, mais a soma de YSH, mais a soma da admitância desses LT. Então, é o inverso dele, né? 1 sobre ZLT.
Então, por isso que a gente marcaria nesse caso aí a letra C, certo? A questão 35 vai versar sobre a questão do DR, certo? A primeira afirmativa diz que o uso do dispositivo DR não dispensa, em nenhuma hipótese, o uso do condutor de proteção. Perfeito. O uso do DR não elimina, de fato, o condutor de pressão de proteção, como consta aí nas normas estabelecidas. Então isso é verdadeiro. A 2 nos diz: o circuito magnético do DR deve envolver todos os condutores da instalação elétrica. Isso está errado. Por quê? O circuito magnético do dispositivo DR deve envolver todos os condutores vivos da instalação elétrica. Então ficou faltando essa palavra, então está errado. Porque ele envolve todos os condutores vivos, incluindo o neutro, mas não deve envolver o condutor de proteção. Então essa alternativa também está errada. A próxima, todos os tipos de DR são capazes de detectar corrente diferencial, seja ela contínua ou alternada? Isso obviamente é falso, né? O DR não são todos os DRs que têm essa capacidade. E no 4, o uso do dispositivo do DR com corrente diferencial residual nominal superior a 30 mA é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos? Também está errado, devido a essa palavra aí superior, né? Isso não provém ou não proporciona medida adicional de proteção contra choques elétricos devido a essa palavra aí superior, né? Isso está errado aí. Então a gente marcaria nesse caso a letra A. Somente um está correto, certo? A questão 36, pessoal, ela fala o seguinte: nós temos um motor, com certeza de rotor bobinado, não é dito, mas é, né? Porque ele fala que ele insere uma resistência no rotor, aumenta essa resistência, certo? E para o aumento dessa resistência do rotor, ele quer saber qual que é o gráfico mais adequado. Obviamente, aqueles que já têm um bom nível aí de estudo sabem que se a gente aumentar a resistência do rotor, a gente não altera o torque, então o torque máximo continua o mesmo. Só de olhar isso, a gente já exclui gráfico B e o gráfico C, restando somente o gráfico A e também o gráfico D, perdão. Só que quando a gente aumenta essa resistência, a gente vai deslocando a curva de torque ou o ponto de operação da direita para a esquerda. Tem até uma figurinha muito típica, né, disso. À medida que você vai aumentando essa resistência, você vai mudando esse ponto de operação, né? Então, nesse caso, a gente tem que marcar aí o gráfico da letra A e que corresponderia para nós aí também a letra A aí, certo? A próxima, ele deu um circuito RC, pessoal, e para um circuito RC ele quer a resposta, né, dessa tensão no capacitor quando a gente fecha a chave em T igual a zero e foi considerado que não existia nenhuma energia armazenada inicialmente, certo? Nessa questão aí, a gente basta resolver a equação diferencial, ou como nesse caso o aluno fez, lembrar dessa expressãozinha aqui, ó, que para circuitos de primeira ordem é verdade, né? A tensão na saída é a tensão quando o circuito já está naquele regime por muito tempo, mais a tensão inicial, que é zero, menos a tensão na saída, e exponencial de menos t sobre tal, onde RC, nesse caso, é a constante de tempo, né? Então, nós temos aí que a tensão na saída, né? Ou seja, depois que a chave fechou e o capacitor ficou aberto, ficou funcionando por muito tempo, como a excitação ela é contínua, né? O capacitor se torna um circuito aberto. Então, toda a tensão que está no capacitor, na verdade, é a tensão da fonte. É o valor de A aí, certo? Então, nesse caso aí, a gente marcaria a letra C aí para nós, certo? Vamos então aí para a questão 38. A questão 38 fala sobre o conversor analógico digital.
A primeira afirmativa fala basicamente que os conversores analógicos digitais são constituídos de conversores DA, digital analógico. Sim, isso é verdade. Nós sabemos que os conversores analógicos digitais têm como base, em sua maioria, os conversores digitais analógicos. Então isso está correto. Fala do conversor do tipo flash, que ele é o mais rápido, como o próprio nome dele já diz, sim, ele é o mais rápido aí. E em contrapartida, de fato, requer um grande número de elementos, né? Tipicamente, os conversores AD paralelos, como é o flash, realmente necessitam de uma grande quantidade de elementos aí. E por fim, o 3, o tempo de conversor do conversor analógico digital do tipo rampa varia de acordo com a magnitude do sinal. Sim, como o conversor analógico digital do tipo rampa é uma escadinha, cada escadinha, cada degrauzinho daquele ali, ele é um pulso de clock, né? O tempo necessário para um pulso de clock. Então, quanto maior a magnitude, mais degrauzinho nós temos aí e o tempo vai variar. Tanto é que essa é uma característica negativa, né, desse conversor. Então a gente marcaria todas as afirmativas estão corretas nesse caso, né? Então a gente colocaria aí para nós que seria a letra D aí, certo? A questão 39, ela vai dizer sobre os curtos-circuitos, só que a gente tem que ter cuidado que o curto-circuito solicitado aí é o bifásico com envolvimento da Terra. Então ela vai envolver as três componentes de sequência, positiva, negativa e zero, em paralelo, certo? Essa requer um pouquinho mais de continhas, pessoal, mas a resposta correta vai ser a letra B. Só a gente lembrar da forma de ligação, certo? A questão 40, particularmente analisando aqui, ela deixou algumas margens de dúvida, certo? Durante a análise. Basicamente, a gente tem que usar a fórmula da capacitância de um capacitor esférico, certo? Só que a dúvida que nos resta, que ele fala que a rigidez do material é 5.000 kV por metro. E a gente precisaria saber mais ou menos em que ponto, né, que ele desejava essa ruptura e a meu ver ficou um pouco confusa, certo? Mas fazendo a conta para a posição R igual a 1 milímetro, né, na parte interna, a gente chegaria aí na letra C, 4 kV aí. A questão 41, ela é bem manjada em concurso, né? Ele quer saber o diagrama fasorial primeiro de um motor. Nós sabemos que um motor, a tensão interna, ela está atrasada em relação à nossa tensão de terminal. Então, o único caso que isso acontece, por enquanto, é a 3, o diagrama 3, o diagrama 2 e o diagrama 4, certo? Que o EF, como a gente está vendo aí, ele está atrasado em relação à tensão de terminal. Só que ele quer o motor de forma sobreexcitada ou superexcitada, ou seja, ele operando como um capacitor. Um capacitor tem fator de potência adiantado, ou seja, a corrente se adianta em relação à tensão. Então, nesse caso, a corrente A deve estar adiantada em relação à tensão de terminal. Se a gente olhar o diagrama 3, o diagrama 2 e o diagrama 4, isso vai acontecer somente no diagrama 4, que a corrente A está adiantada da tensão de terminal. No diagrama 3 estão em fase, né? Então, fator de potência unitário. No diagrama 2, ele está atrasado, fator de potência indutivo, então o motor estaria, nesse caso, subexcitado. E no diagrama 4, que é a nossa resposta, ele está de fato super ou sobreexcitado. Então a gente marcaria diagrama 4, né? Ele está sobreexcitado nesse caso aí. A questão 42, ela vai falar sobre erro, né? A gente tem até algumas formulazinhas para erro, né? Nesse caso, para um sinal do tipo degrau. Se a gente fizer isso, nós vamos obter que para esse sistema aí em particular, o erro vai dar nulo, certo? Então a gente marcaria a letra A. Só substituir naquelas formulazinhas de erro da disciplina de controle.
43, nós temos aí um flip-flop utilizado, na verdade, 4 flip-flops utilizados como ou contador ou divisor de frequência, né? Nós sabemos que a frequência do último flip-flop aí para nós, certo? Que vai aparecer, que é o D aí, é o resultado da frequência do sinal de clock dividido pelo módulo desse divisor. Como nós temos 4 aí, né? Então é dividido por 2 elevado à quarta. Então a conta seria 1.200 dividido por 16, que daria 75 Hz. Então a gente marcaria aí a letra B. A questão 44, ele vai falar para nós dos métodos de cálculo, né? Naquela parte de luminotécnica. A primeira diz que o método dos lumens é um método menos preciso, de fato, porém de simples obtenção. Ele, de fato, é o método mais simples e mais geral, né? Valores mais aproximados. O método das cavidades sazonais é um método criterioso, de fato, né? Ele é caracterizado por ser um método muito criterioso e proporcionando resultados confiáveis, certo? E o 3, o método da intensidade luminosa, permite calcular o iluminamento em qualquer ponto da superfície de trabalho a partir do iluminamento individual dos aparelhos. Sim, essa é a definição do próprio método, né, da intensidade luminosa, conhecido como método ponto a ponto. Então, para nós aí, todas as afirmativas estariam corretas. Nós marcaríamos aí a letra D, certo? A questão 45 vai falar daquela parte da NR10 sobre trabalhador habilitado, qualificado, capacitado e autorizado. A primeira diz que é suficiente para considerar um profissional ser legalmente habilitado a qualificação prévia reconhecida, né, pelo Sistema Oficial de Ensino. Não, né? Um profissional legalmente habilitado se ele está registrado, né, obviamente, no seu respectivo conselho de classe, né? Então está errado. No item 2, é suficiente para se considerar um trabalhador qualificado a comprovação da conclusão de curso específico na área elétrica reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino? Sim, essa é a definição de trabalhador qualificado. E 3, é suficiente para se considerar um trabalhador capacitado o fato dele trabalhar sob responsabilidade de profissional habilitado e autorizado? Está errado porque está incompleto. Não é somente o fato dele trabalhar sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Ele também tem que ser capacitado, ou seja, receber treinamento deste profissional. Então, não é somente este item. Então, está incompleto. Então, a única afirmativa correta é a 2 aí para nós. Então, a gente marcaria aí a letra B, certo? Marcaríamos aí a letra B. Na questão 46, ele quer obter a velocidade do motor em uma nova condição. Como o motor está em derivação ou shunt, aquela equaçãozinha muito utilizada por nós aí é válida, né? Porque o fluxo, né, não se altera. Que a relação, por exemplo, E1 sobre E2 vai ser igual para nós a ômega 1 sobre ômega 2, certo? Utilizando essa regrinha aí, que é verdade, porque o fluxo permanece constante, a gente vai obter a letra C, 1155 RPM, certo? Na questão 47, era basicamente substituir na fórmula, né? Não precisava nem preocupar com a questão do erro, porque a primeira parte já dava o valor correto para nós aí. Se a gente fazer a continha, né? Pegar 0,1, multiplicar pela potência que está sendo dissipada na resistência, né? Que é V vezes I, né? 100 vezes 10, mais a temperatura ambiente, que é 20, a gente vai ter um valor de A, certo? De 120 graus Celsius aí. Então a gente marcaria aí a letra A, certo? Seguindo aí na 48, pessoal, nós vamos ter o caso de um transistor. Nós temos aí
na 48, a primeira afirmação que inserir um resistor entre o emissor e a Terra melhora a estabilidade da polarização do transistor, porque ele vai ficar menos dependente do ganho de corrente. Isso é verdade, fica menos dependente do fator temperatura e, consequentemente, do ganho de corrente. Então, isso é verdade, isso é muito típico de fazer. Quando o transistor está na região ativa, a junção base-emistor está diretamente polarizada? Sim, a condição dele é essa. E a junção base-coletor está inversamente polarizada? Sim, também. Essa é a condição dele de ser região ativa. E ao inserir um resistor de mesmo valor de RC, mas em paralelo com esse, a corrente no coletor irá aproximadamente dobrar de valor desde que o transistor se mantenha operando na região ativa? Não, isso não acontece, né? Obviamente que a gente, com mais tempo, desenvolveria os cálculos para provar isso, mas isso não aconteceria, até porque constatamos que a 1 e a 2 estão corretas e seria a única opção para nós aí nesse caso, né? Também já, né? De cara aí lá no concurso, né? Então seria a letra B aí, né? Seria a 1 e a 2. A questão 49 fala o seguinte para nós. Geralmente as redes de distribuição operam de forma radial. Perfeito. É característica das redes aéreas serem assim. O sistema de distribuição tem uma relação R sobre X superior de transmissão? Sim. Tem uma relação R sobre X de fato superior. Né? Isso consta em alguns livros e também em algumas normas aí. Em geral, o sistema de distribuição opera de forma equilibrada? Falso, isso não existe, né? Geralmente eles operam, na verdade, de forma, para nós, desequilibrada. E, como alternativa para diminuir as perdas, a gente coloca banco de capacitor? Sim, porque ao adicionar o banco de capacitor, a gente vai ter correntes menores, né, de menor intensidade, e vamos ter menos perdas por efeito Joule. Então, a 1, a 2 e a 4 estão corretas, então a gente marcaria a letra D aí para nós, certo? Então, a gente marcaria aí a letra D, certo? A questão 50, ela vai dizer para nós sobre os SPDAs, né? A primeira afirmativa define, né, as classes de risco, R1, R2, R3 e R4. Se você pegar a norma, você vai ver que está totalmente correto a definição aí de R1, R2, R3 e R4, certo? A próxima, a isolação adequada de partes condutoras expostas e a inserção de restrições físicas e avisos compreende medidas de proteção consideradas eficazes na redução de danos a seres vivos devidos a choques elétricos? Sim, está correto. Zonas de proteção a montante de uma medida de proteção são caracterizadas por reduções significativas dos surtos associados à corrente dos raios em comparação com zonas de proteção a jusante? Se está errado, se está trocado. Se você pegar a norma lá, está na primeira parte dela, é o contrário. Zonas de proteção a jusante de uma medida de proteção são caracterizadas por reduções significativas e aí troca. Então isso está errado, certo? Então, por enquanto, 1 e 2 está certa. E agora a 4. A proteção provida por um SPDA de tipo classe 1 é maior do que aquela provida por um SPDA de classe 3? Sim. Classe 1 tem níveis mais altos de proteção e depois vai decrescendo. Então, a alternativa correta para nós aí é a 1, a 3 e... Perdão, 1, 2 e 4. Então, a gente marcaria aí para nós a nossa letra A aí, certo? 51, nós temos aí lei da indução de Faraday, né? Nós temos que o fluxo, nesse caso, ele é variante com o tempo porque a gente gira, né? Esse fluxo, ele vai ser a integral de B escalar dA, mas nesse caso a área é fixa, mas à medida que a gente gira, essa área vai mudando de valor, né? E ela muda de valor de acordo com a função cosseno aí para nós, certo? Então ela varia aí de acordo com a função cosseno. A tensão induzida é derivada disso em relação ao tempo, então o valor de pico dela é o B, o A e o ômega. Então a gente multiplica todo mundo, B vezes A vezes ômega. Só que ele quer o valor eficaz, né? Então, se a gente multiplicar tudo dá 0,3 e dividido pelo valor eficaz, como é senoidal, basta dividir por raiz de 2, que vai dar aproximadamente a letra A.
0,21 aí para nós, certo? A questão 52 é fácil também, né? Só lembrar de fórmula, né? Ele quer o valor da frequência de ressonância. A gente sabe que um circuito RLC série ou paralela, a frequência de ressonância é 1 sobre a raiz de LC, né? Fazendo essa continha, você vai ter que obter 10 radianos por segundo, a letra C. A questão 53, nós temos aí um retificador de onda completa, ele quer o valor médio dessa corrente na nossa resistência. Nós sabemos que a expressão para a tensão média na carga de um circuito de onda completa é 2Vm sobre π. Para obter a resistência, para obter a corrente, basta dividir pela resistência. Seria 2Vm dividido por π vezes R. Substituindo esses valores, a gente marcaria a letra D. Vocês podem fazer o cálculo aí. Vocês vão chegar em 67 miliamperes, certo? Na questão 54, ele quer obter, né, uma tensão de saída de 12 volts, uma potência de 120 watts, utilizando-se aí de algumas células voltaicas, né, seja em série ou em paralelo. Se a gente testar todas as opções, a gente vai ver que a única que consegue entregar os 12 volts e os 120 watts vai ser a letra C aí para nós. A questão 5 é sobre ensaios, né, dos transformadores aí. Se a gente quiser obter, por exemplo, a resistência RT, a gente sabe que ela vai advir para nós aí do ensaio de curto-circuito, certo? Então, pegando aí o nosso valor, a resistência do ensaio de curto-circuito, que já é referido ao lado de alta, né, ele quer que seja do lado de alta, vai ser dado pela potência que foi obtida, que nesse caso é de 1.200, dividido por essa corrente ao quadrado, que é 5 ao quadrado, que vai dar uma resistência de aproximadamente aí para nós de 48 ohms, cuja única opção possível aí seria a letra D já de cara, né? Não precisa nem perder tempo fazendo o cálculo da resistência RA, mas se quiser fazer, basta também pegar, nesse caso, a tensão, né, ao quadrado aí, que foi dado no ensaio vazio, 250, né, para nós aí, e dividir pela potência, que é 1.600. Só que esse valor estará referido ao lado de baixa. Aí você precisa fazer a reflexão desse valor para o lado de alta, que vai dar 40 kΩ, que é a letra D também aí. A questão 56, ela deixa um pouquinho de margem para que a gente possa estar contestando, porque ele deu a potência de 50 HP, que é uma potência mecânica, né, teoricamente, que estaria no eixo do motor, né, 50 vezes o valor de 1 HP, que é 745,7. Só que depois ele foi dando alguns dados, né, que você chega em outro valor de potência mecânica, né, através daquelas equações, né, potência mecânica é 1 menos S sobre S vezes R2 e a corrente que está no rotor ao quadrado, né, por exemplo. Então ela deixou algumas margens de dúvida aí. Se a gente fizer, né, com base, ignorando esses 50 HP e fazendo os cálculos com essas outras expressões aí, a gente tem que chegar na letra B, 77%. Mas essa aí deixa um pouquinho de margem de dúvidas para contestação. A questão 57, ela dá o lugar das raízes, né, para nós aí, e ele faz algumas afirmações. Ele fala que a função de transferência é dado por isso aí. Tá, o zero está em menos 2. A gente vê que um zero está em menos 2. Se você calcular o polo aí, você vai ver também que está nas posições que está dado. Então isso é correto. Ele fala que o sistema é do tipo não causal e de fase não mínima. Se ele é causal ou não causal, a gente precisaria da função de transferência aí, né? Seria um pouco mais difícil. Mas tipicamente eles são causais, né? E ele é de fase não mínima, ele está errado. Para que um sistema seja de fase não mínima, ele tem que ser estável e um zero dele tem que estar no semiplano direito. E o zero dele está no semiplano esquerdo. Então, isso está errado. Por enquanto, a 1 está correta e a 2 está errada. A 3 fala que o sistema é instável. De acordo com o diagrama aí das raízes, as raízes todas têm parte real localizada no semiplano esquerdo. Então, todas elas estando no semiplano esquerdo indicam estabilidade, não instabilidade. Também está errado.
E a resposta transitória do tipo oscilatória, se a gente observar aí, nós temos raízes complexas conjugadas, né? Então, dá uma resposta tipicamente do tipo subamortecida, né? Que oscila, né? Que varia em torno de um ponto, certo? Então, a 1 e a 4 estariam corretas para nós aí. Então, a gente marcaria para nós aí a nossa letra B, certo? Então, a gente marcaria aí a letra B. Finalizando aí, vamos para a 58. A 58 basicamente é que é o equivalente de TVNAN, né? E que é a resistência equivalente do ponto de vista da carga, né? Para isso a gente anula a fonte de tensão, que se transforma num curto-circuito, certo? E fazendo isso a gente obtém uma resistência equivalente de R, certo? E a tensão equivalente, basta aplicar o conceito de divisor de tensão, mas a gente tem que ignorar, né, esses resistores aqui de R4, né? Esse resistor aqui é R4 e esse resistor R4 não entra no cálculo, né? Porque eles estão na parte do circuito aberto, né? Fazendo isso, a gente tem que encontrar aí a letra C, certo? Vamos para 59. Essa aqui é um pouquinho mais longa, porque tem que resolver esse circuito para obter essa potência fornecida pela fonte. Surgir o método das correntes de malha, né? E nós vamos ter que utilizar o conceito de supermalha in. Inclusive, essa é uma questão, né, que a gente desenvolve aí no nosso curso completo de circuitos elétricos, que a gente divulga aí sempre no nosso Instagram e você pode estar conhecendo também. Quem já comprou e adquiriu, com certeza acertou essa questão aí. O pessoal com certeza conseguiu lidar bem. Fazendo essa questão aí, né, e vai ser chatinho que vai dar um sistema 4x4 aí, nós vamos ter que a potência que ela fornece, né, a corrente dela é de 1 ampere. E a tensão que você vai encontrar para ela é de 20 volts, certo? Então a potência V vezes I vai ser de 20 watts. Então vai ser para nós a letra B, certo? A gente marcaria a letra B. E para finalizar, pessoal, nós temos aí um comportamento de um sistema de primeira ordem, né? Observe ali na região dele de polos é S mais 10, então é um tipo de primeira ordem, né? E a resposta do tipo degrau unitário. Eu quero saber o valor da resposta forçada, muito simples, né? Você pega 10 dividido por S mais G, multiplica pela entrada, que é um degrau, que é 1 sobre S, e aplica ali o teorema do valor final, né? Limite de S vezes a função com S tendendo a zero. Se você fizer isso, vai dar 0,5, né? Ali para nós, que vai ficar 10 sobre 20 ali. E o tempo para atingir 98% da resposta final, pessoal, ele é dado por uma expressãozinha, né? Que é 4 dividido por A, onde A para nós aí é o valor do polo. Então, 4 dividido por 20 vai 4 dividido por 20, que é dado aí pela expressão, vai dar 0,2 segundos. Então a gente marcaria a letra A, certo? Vou colocar aqui logo em seguida, pessoal, o nosso gabarito que a gente obteve. Não deixa aí de conhecer o nosso trabalho, acessar as nossas redes sociais. Qualquer dúvida que ficou, manda um comentário aí. Gostaria que detalhasse tal questão, aí a gente faz com calma para você. Isso aí só foi para passar o gabarito geral para todos aí, tudo bem? Não deixe aí de nos seguir, conhecer o Instagram, gênios.elétrica, e conhecer também os cursos que nós oferecemos, tá bom? Muito obrigado e forte abraço.